eu acredito. Agora muita gente vai dizer assim, passa pano. Eu acredito nesse cara, sabe? Eu acho que ele é um homem inteligente, ele tem boas intenções, ele quer crescer. Ninguém quer sacanear um projeto que no ano anterior ele botou 200 milhões. Isso não existe. Mas vocês... de equilíbrio, né? Mas tanto quanto eu... a ideia de equilíbrio. Mas olha só, tanto quanto eu, vocês sabem que depois do episódio do Jefinho, que eu já ia aprofundar aqui de novo, se deixar, teve muita gente que ficou com esse receio. O cara tá usando o Botafogo pra ganhar dinheiro. Mas aí eu acho que... Virou uma SAF satélite. Concordo. Mas aí eu acho que no caso específico do Jefinho tem um problema muito grave que, assim, é tentar tratar o botafoguense como um idiota. Que, cara, todo mundo sabe que o Textor veio pro Brasil pra comprar o João Gomes. Eu já falei isso, não aguento mais esse assunto. Ele veio pro Brasil pra comprar um cara, não conseguiu e não queria voltar de mão vazia, gente. O Jefinho falou na entrevista que ele se apresenta ao Lyon. Sim. Eu não sabia que eu ia pro Lyon na sexta-feira. Você acha que é uma negociação que estava acontecendo? Se sábado de manhã o cara recebe a notícia, olha, você vai pro Lyon, meu amigo, o cara fala, não tá pra levar o João Gomes, vai levar o Jefinho. Ele acabou de comprar o clube, ele precisa dar uma resposta pro torcedor e trouxe um garoto do Brasil que é uma promessa, que se destacou no último Campeonato Brasileiro. Tentou não conseguiu, pegou do clube dele. Pra mim tá aí. Cara, se ele contrata o João Gomes, o Jefinho não ia pro Lyon. Isso é óbvio, óbvio. Então, assim, qualquer justificativa que o Botafogo dá em cima disso é querer tratar o botafoguense como idiota. Só cai nessa que é um idiota. Assim, eu até acho, Bento, isso é importante, e aí a gente até com feedback. Deixa eu só concluir. Só no segundo momento a gente pode falar, mas os valores foram bons. Não chego nem nessa parte. Não importa. Não importa por quanto foi. Só quero que você seja real com a gente e fale o seguinte, a gente fez por causa disso. Mas olha só, a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí tudo bem. Aí é uma outra discussão. Que nem vale entrar. A comunicação nesse sentido, para deixar a coisa assim... cara. Vamos dizer, preto no branco, não tá existindo. Não tá existindo. Pô. Eu ainda mantenho a mesma opinião, que eu não negociaria, né? Porque muita gente fala... existe já um pensamento, que eu diria que é até antigo, que o jogador, quando sai aqui do Brasil, ele vai atuar no futebol europeu, ele vai valorizar ainda mais. Mentira. Depende. Porque aqui no Botafogo, ano passado, ele já foi apontado como uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. Aqui ele é titular absoluto. Como o técnico, que inclusive, falou, olha, deixa esse cara aqui conosco, ele vai continuar desenvolvendo ainda mais. Essa é uma situação gravíssima, na minha opinião. Porque não levou em consideração só pra fechar aqui, Gilmar, rapidinho. Nada. E aí o Botafogo teria o retorno em duas frentes. Eu falo isso todos os dias. Do ponto de vista esportivo, para que alcançarmos as nossas metas, porque com esse garoto, realmente, o time ele tem... Eu acredito que a gente vai contratar outros pontas ótimos para substituí-lo, mas que com ele a gente já tinha ali um encaixe no nosso setor ofensivo para lá de interessante, ou seja, ia ajudar bastante para a gente alcançar as metas. Simultânea a isso, ia bater o final do ano, ia bater o final do ano, jogar uma competição internacional, pô. Mas cara. Como titular do time. Até melhor pra ele. A questão técnico, cara, a questão também. pra mim é muito séria. Que o Textor precisa resolver. Ele não pode fazer com que o passado pese sobre o presente. Mas isso aí ele vai ter que encarar isso por muito tempo. Sim, mas aí como é que ele lida com isso? Isso que eu ia falar, só com título. Sim. Mas como é que... Mas eu não acho que só com título, não, gente. Não, mas ele já comprou um clube com práticas, Gilmar, com práticas do dia a dia. Em relação a patrocínios, eu já sou um cara mais otimista do mundo. Olha só, o Botafogo já tem o terceiro maior do país. Beleza, mas assim, pra grande parte da torcida do Botafogo, eu não consigo acreditar que as pessoas... Assim, tanta coisa que já mudou dentro do Botafogo, tem gente que acha que não aconteceu nada. Não. Isso aí cotidianamente, eu trago exemplos, né, de coisas, vamos lá, que parece ser banal. Nunca teve internet na sala de imprensa. É um exemplo bobo. Uma semana depois que eles assumiram. E eu vou te falar como é que isso aconteceu. Aliás, só uma pergunta. A sala principal de coletiva já ficou pronta? Não sei, porque agora tá com a obra no gramado, a gente não tá fazendo nada lá. Pode ser que volte a fazer agora, se chegar algum jogador. Mas quanto ao Dax? Não, continuou sendo a sala. A gente estava falando, agora me deu um almanac aqui. Não. Desculpa, vai falar. Não, mas ninguém lembra o que a gente estava falando. Mas só um ponto que eu queria acrescentar rapidamente. Atrapalha o... Que agora, então, pra quem chama de passapano, Emil Pinheiro, agora mesmo que tu vai me chamar de passapano, então.
Me dá o seu O que celular tá aqui. acontecendo Ele na mandou SAF do mensagem? Botafogo mandou aqui. Pra você ou na Não, nossa deixa live? aqui. Não, porque eu tenho que ver se tem mensagem. Vou dizer uma coisa. Pra quem diz Não, assim, cara, não cara, um abraço passa pro meu pano, Pinheiro. não sei o quê. Se falou passar ou qualquer Não, conjugação mas isso de daí, passar não, mas isso já é pano, normal. Tanto que essa ele pessoa comenta lá na rasa. live, eu falo com ele. Só que Essa é o pessoa seguinte, é rasa, não responde, tem cara. coisas que acontecem, que estão acontecendo, que já aconteceram. Agora, esse episódio que teve lá com o PVC, que na minha opinião errou feio. Que Errou muito. o Tyra Arruda, né, foi aquela jantada, almoçada, como quiserem. É, que eu também não gosto desse tipo de também não coisa, mas gosto. tudo bem. Eu também não Acho gosto. que também passa pela comunicação. Mas aí que tá. Mas ali, Pô, naquele mas é caso... papel dele fazer isso? Não, mas ok. Usa o clube, É verdade. pô. O clube. Às vezes... Mas assim, o Botafogo, naquele episódio, talvez, eu acho que era uma questão isolada. Porque Cara, mas... o Botafogo só... Se o Botafogo vai divulgando, se o Botafogo vai soltando notas oficiais pra explicar o que se passa, pode ser que quando alguém chega e fale isso, não há necessidade de ninguém ter que ir no Twitter pra desmentir. Aí eu vou concordar. Cara, eu sou Só que super eu a acho que favor foi que um ou é o caso clube isolado. que faz Eu acho ou que- não faz. Porque ali o problema... E olha que eu gosto... Muitas das vezes eu gostei, acompanhei entrevistas do PVC. Só que eu acho que ali a infelicidade foi... a gente tá falando de 10 meses de SAF, que ele falou, porque o Botafogo foi eliminado da Copa São Paulo. Pô, peraí, cara. A gente tá falando de um clube que até virar clube, uma SAF, tava devendo quase de 1 bi, cara. O PVC que falou que o Botafogo não tinha nada a comemorar em um ano de SAF, não Pô, foi isso? cara. Pô, Então, desculpa mas era o que o Gilmar Isso é tava falando. sacanagem falar isso. Era o que o velho. Gilmar tava falando. Era Pô. essa coisa que, assim, é difícil as pessoas conseguirem... Acho que eu não sei qual foi a live que eu vi outro dia, não sei se foi do Fala Fogão ou do Fogão Net. Cara, teve um cara que teve... Pô, ele insistiu falando que preferia o Botafogo antigo. O Robson. Mas não era de sacanagem. Foi o que né? eu xinguei ontem, né? Foi. Foi na xinguei. tua live, né? Eu xinguei ele Eu tava ontem. vendo. A gente vai ter que lidar com esses posicionamentos. Eu também lido no dia a dia. Eu faço a opção, às vezes, de, não tem condições, cara. Eu não tenho condições de lidar com quem ainda tá preso a esse passado, ainda que ele vai aparecer à medida que, poxa, o clube tá tomando diversas medidas no âmbito profissional, é uma contradição. Eu acho que de alguma maneira, queimar um pouco do tempo que poderia estar avançando, de se desenvolvendo em muitas áreas. E eu reitero, se os profissionais que tem dentro, que o Botafogo tem, se de alguma maneira o texto desse a esses funcionários a capacidade de se expressar, de dizer o que de fato, que é a impressão que a gente tem, porque não é possível, né? Nem antes era dessa maneira, assim, da maneira como a gente está vendo agora. Eu acho que essa contradição na comunicação está atrapalhando bastante. E aí justamente essa contradição e tudo que tem acontecido que também alimenta Não, porque eu sou a questão da especulação. Sim, muito. Entendeu? Muito. E Porque o que não é dito é pensado. é imaginado. É imaginado. É imaginado. Acabei de inventar essa frase muito bonita, inclusive. O que não é dito é imaginado. Objetivamente Clarice não é Lispector. dito. Pô, lindo. Caralho, vamos me É. citar daqui a 10 anos. Vamos me Cara, citar. eu vou falar uma coisa. O E pensador. eu acho que falta, Fala. né? Eu acho que de alguma maneira a gente acaba cotidianamente sendo bombardeado mais por especulações do que propriamente por questões que estão acontecendo de fato dentro do clube, no dia a dia do clube. É porque vocês lidam com essas pessoas o dia inteiro. Todos os dias. Eu não sei como é que vocês têm saco pra falar todo Eu não dia. entendo.